Obrigado, então, a todos pela presença, pelo esse momento aqui, quem está assistindo também. Eu queria começar só agradecendo a toda a organização do simpósio, né, por esse convite e dizer que os trabalhos estão realmente muito interessantes, estão sendo feitos nessa semana e acho que também os próximos da semana que vem. E, então, o que eu vou dizer aqui vai repercutir coisas que já foram ditas ao longo dessa semana, então acho que serve para um pouco adensar o debate. O texto meu está mais longo, mas eu vou tentar saltar uns fragmentos para ver se eu consigo chegar. E em seguida eu vou apresentar uns exemplos. O experimentalismo poético trouxe desde sempre para o plano da criação contemporânea um desafio permanente aos limites da linguagem e da técnica, rompendo fronteira entre gêneros literários e mesmo entre as várias formas de arte. Foi assim desde as primeiras vanguardas do início do século XX, passando pelo concretismo, poema-processo e por outras neovanguardas dos meados do mesmo século. O advento da informática e a disponibilidade de acesso às mídias eletrônicas trouxeram novas demandas e dotaram poetas e artistas de ferramentas mais eficazes no trato com as palavras e imagens. No entanto, como nos mostrava há alguns anos Filadelfo Menezes, a reivindicada fusão do artista e do técnico das vanguardas passadas, ao contrário de aniquilar de vez a figura do criador romântico, soluciona o problema pela mesma via. Recoloca o artista numa função clara de guia e investigador de novos mundos que o progresso do conhecimento nos proporciona e do qual os comuns são alijados. De fato, nas últimas décadas, proliferam termos e expressões a conceituarem novas experiências estéticas e que, por quanto pareça colocar o autor ao nível dos objetos e ações cotidianos, associa-se de uma maneira um tanto quanto especializada a uma profusão de ferramentas, dispositivos, tecnologias diversas disponíveis no contexto contemporâneo e cruzamentos interartísticos. Vou abster de falar todos os nomes. Dentre esses desafios, inclui-se tanto a ampliação do que seja o literário, quanto uma redefinição desse sistema, na medida em que a palavra, tal como foi nas vanguardas históricas, deixa de ser o núcleo de sua definição semiótica, o texto passa a incorporar um livre fluxo de signos verbais e não verbais, móveis e não lineares, a sugerir, como diria Pedro Barbosa, o afastamento, quiçá abandono, da era do manuscrito e do linearmente impresso da era gutenbergiana. Assim, conforme Pedro Barbosa, a história cultural nos levou a uma travessia da escrita da escrita da oralidade socrática, passam à escrita da água e pós-gutenbergiana, para chegarmos hoje à escrita da luz, processador e ecrã eletrônico. Nesse contexto, a era da escrita da luz representaria uma mudança que, ao transformar profundamente o suporte que consagrou a tradição literária escrita, põe em crise o próprio discurso crítico acerca do literário e desloca as questões antes postas pelos experimentalismos das vanguardas literárias acerca da apresentação do objeto estético na página impressa, como se vê nesta postulação da poesia concreta feita por Haroldo de Campos. A poesia concreta assedia o objeto mentado em suas plurifacetas previstas, veladas ou reveladas, num jogo de espelhos ad infinito, em que essas três dimensões se mutuo-estimulam num circuito reversível, liberta dos amortecedores do idioma de comunicação habitual ou de convênio livresco. Então é a ruptura mesmo, né, que a palavra faz. Postulando fortemente a emancipação do poema em termos de uma poética da linguagem, da desconstrução das amarras poetológicas da leitura e da crítica ou do excessivo conceptualismo dos canais comunicativos, a poesia concreta, assim como outras estéticas vanguardistas, prepararam o terreno para as estruturas assintáticas plurissígnicas das escrituras dominantes nas atuais textualidades tecnológicas. Diante de uma nova sensibilidade reinante, há que se pensar, então, novas possibilidades de invenção capazes de romper com a perspectiva utilitarista, rotineira, inerente ao materialismo do atual mundo pós-industrial.
Para Filadélfio Menezes, tratava-se de uma arte e de uma poética extraordinárias, as quais seriam possíveis no âmbito da invenção estética, de modo a propor uma outra forma de experimentalismo integral, e que se contraporiam à tendência dos hábitos, à transformação dos gostos, reinstalando uma comunicação estética onde se conciliem a atividade intelectual e intuitiva, a prazerosa e a perturbadora. Por sua vez, procurando escapar aos esquemas do pensamento estético assentado nas ciências humanas e na crítica cultural, Pedro Barbosa busca apoio nas ciências naturais para entender o quadro de mudança perceptível na cultura. Afirma, então, que estaríamos mudando de uma cultura assentada no cubo euclidiano para uma nova era de 4 dimensões, a do hipercubo matemático. Por isso, eletronicamente, concretiza-se uma noosfera que se materializa também nas formas escritas. Ele dá um exemplo que eu acho interessante citar. Eu vou citar. O romance tradicional é tão habilidosamente absorvido por um fluxo linear quanto a hiperficção se perde e se dispersa num labirinto infinito de caminhos divergentes. A linearidade unidimensional do tempo é a raiz da nossa escravatura vivida no mundo da geometria tridimensional. Como podemos observar, o cenário atual corresponde a um fluxo de múltiplas tendências criativas e de perspectivas críticas acerca daquilo que constitui os fenômenos culturais observados no contexto das tecnologias de comunicação e informacionais, das revoluções procedidas no campo das ciências, como é o caso da genética ou no desenvolvimento de sofisticadas máquinas de visão, as quais nos permitem conhecer universos invisíveis a olho nu. Assim, se por um lado ainda convivemos no campo da arte com técnicas, procedimentos e tecnologias da era Gutenberg, já não podemos ignorar, porque as vivemos, práticas que pertencem a uma nova era, esta muito mais difusa, complexa e que embaraça bastante nossa compreensão do mundo sensível. Por outro lado, são difusas as teorias que envolvem o campo dessas novas textualidades, considerando-se o prisma da construção estética, das obras criativas, das tecnologias incorporadas no processo, entre outras razões. Adelaide Morris demonstra que a preparação dos estudos dominantes nesse campo advém dos trabalhos de 2 grupos teóricos. Por um lado, respondendo à onipresença dos médios eletrônicos por volta dos anos 60, autores como Walter J. Ong, Eric A. Havelock, Jack Gould e Marshall McLuhan descrevem as tecnologias de comunicação não somente estendem as capacidades humanas, mas alteram o modo como construímos nosso conhecimento, nossas subjetividades e interagimos com outros seres humanos. E respondendo à cultura tecnocientífica norte-americana durante e imediatamente após a Segunda Guerra, Claude Shannon, Norbert Wiener, John Newman, Donald McKay e outros que participaram em 1946 da Mays Conference on Cybernetics, que elaboraram teorias acerca das naturezas das informações, das tecnologias da informação e das mudanças biológicas, sociais, linguísticas e culturais que deram início a essas tecnologias. Aí citei a Morris. Obviamente, o desdobramento dessas correntes de pensamento tem impacto direto no campo criativo, tanto quanto na recepção crítica ou defesa teórica dos projetos criativos de cunho tecnológico. No campo teórico e ou crítico, observa-se que se há certamente uma mudança significativa no processo de significação trazido por novas formas textuais, há, por outro lado, funcionamentos e possibilidades interpretativas que potencialmente poderiam ser realizadas pelo discurso linear do texto verbal da tradição impressa. Pedro Barbosa, por exemplo, mesmo entendendo que a mudança de natureza aditiva na hiperficção, considera, a propósito de um fragmento de José Saramago, que o discurso ficcional do romance tradicional permite ao narrador descrever não só, aí eu cito Barbosa, não só o que fez, mas também o que devia ter feito, sem o poder fazer nas suas próprias finitudes humanas. Sua própria finitude humana. E a Van La Lettre caracteriza, sem hipertexto, ao longo de um discurso linear, essa múltipla e infinita viagem a Portugal de inúmeros caminhos possíveis. Como lidar, então, no plano teórico e da crítica, com essas diferenças postas por um fazer que explicite ligações
e conexões materializadas e para fora do texto, sem extrapolar o seu campo textual, ou de produções estéticas e críticas que incorporam materialidades, códigos, interfaces, enfim, linguagens que habitualmente nunca foram objeto da crítica ou da teoria literárias. Há, por conseguinte, termos como poesia de novas mídias, new media poetics, como expressões elásticas que envolvem mais os processos do que uma taxonomia ou uma conceituação crítica do poema. Eduardo Caco justifica, ao justificar a mudança do título de Media Poetry, International Anthology, aponta o problema das escolhas conceituais, contrapondo as expressões poesia de nova mídia, new media e poesia midiática, que ele cita, né, citando ele, que enquanto nova mídia está associada com tecnologia digital, média é amplo o suficiente para abranger também criações biológicas, ferramentas fotônicas e biológicas, tão bem quanto as tecnologias não digitais. Né, um exemplo dele. Como se vê, são muitas as nuances que recobrem os conceitos e têm implicações diversas, tanto no contexto estético quanto no contexto sociocultural das produções criativas. Caco ressalta em sua introdução a Media Poetry que entre os 10 anos que decorreram entre a primeira e a segunda edição do livro, feito em 2007, que as mídias digitais deixaram de ser novas, seja no contexto ou nas produções poéticas. Isso vale, obviamente, para as descrições de processos enquanto novidade em si mesmos, uma vez que, sob o prisma da leitura, as obras contêm potencialmente a novidade à medida que são recriadas pelo processo de fruição. Embora não constituam mudanças de tipo, a terminologia relacionada a essas produções enfrenta mudanças de grau. Quer dizer, não se trata mais de discutir a mudança cultural relacionada ao uso de dispositivos computacionais, o que remodelou os espaços sociais e culturais, mas as questões relacionadas à portabilidade, à convergência de mídias, com a consequente integração da palavra com a imagem, ao movimento, ao som e também à transmissão, entre outros recursos de procedimentos sígnicos no dispositivo singular. Por outro lado, há que se perguntar como abordar essas produções, uma vez que ao se pensar em produções feitas no contexto dos média, até que ponto se altera o sentido do que se considera poesia. E, por outro lado, o poema poderá ser reduzido à questão de gênero? Como alternativa, Memot entende que devemos reconhecer essas produções como poéticas aplicadas de um praticante individual. Isto é, como ferramenta para desenvolver outra coisa. Um objeto da poesia digital é, por pré-definição, uma peça de software que necessita de um usuário para transformar um instrumento de e para a significação. É uma citação do Memot. Fica evidente a cada novo procedimento que, embora se possa falar de uma dimensão das poéticas afeitas às tecnologias, não estamos mais tratando de uma exclusividade da palavra na composição de textos que dialogam dentro das tradições literárias. Trata-se mais de reconhecer que todos aqueles elementos que nos parecem estranhos à sua composição exigem uma reflexão sobre as mudanças epistemológicas e que as novas tecnologias vêm nos impondo nas últimas décadas em especial. Agora eu saio dessa parte mais cerrada e vou passar para a experiência de alguns poetas, e eu escolhi falar de alguns poetas que estão participando desse projeto. Eu tentava falar de todos, mas eu vi que o texto ia ficar imenso, então eu cortei. É só a única razão de não aparecer aqui, as que eu não vou citar, ok? Eu resolvi falar, então, da Ciclope Art, que é o site do Álvaro, né, o ateliê Ciclope. O Álvaro está aqui participando e participou também do Palavrador. Eu gostaria só de fazer uma pequena apresentação e eu peço para você colocar o texto, tá? Eu escrevi as reflexões para facilitar o processo também. Considerando-se a trajetória do poeta, videoartista, diretor de filmes e produtor de multimídias, Álvaro Andrade Garcia, é importante salientar que se trata de um dos pioneiros na utilização do computador para a produção poética no Brasil, descontado as tentativas de um Valdemar Cordeiro nos anos 70, tentativa dos Concretos nos anos 60, entre outras raras manifestações de artistas. Mas é justo incluir seu nome numa galeria capitaneada por Júlio Plaza, por Eduardo Caco, Filadelfo Menezes, Wilton Azevedo e companhia. Em 1987, em companhia de Mário Flecha, Delfim Afonso Júnior, Roberto Barros Carvalho, lança Quarteto de Sopros, Poemas Animados,
num PC XT87 e que podem ser acessados em sua página da Ciclope.art. Também em sua página o leitor pode visitar ou baixar livros de poesia, navegar no ambiente multimídia construído pelo software multiplataforma Managama, concebido dentro do Ateliê Ciclope, em coautoria com Lucas Alvarenga, ora presente, está aqui também. Nesse simpósio, o software é baseado na imaginação com interface e permite a criação e a manutenção de comunidades que compartilham conteúdos interativos. Ali se hospedam quase toda a produção individual de Álvaro Andrade Garcia, especialmente os livros de poesia existentes na versão impressa e em meio eletrônico, e as colaborativas, especialmente as poéticas intermídia, algo que aqui entendo como uma poética que integra multiplataformas de criação, as quais integram o texto, o som, o vídeo e outras possibilidades gráficas e imagéticas. Exemplo máximo é o livro Grão, de 2012. De fato, é de se observar como este autor transita com facilidade pelos meios e vem, em produções mais recentes, criando trabalhos que fusionam o impresso, o vídeo e as criações digitais. Como poeta, entretanto, é importante observar como Álvaro Andrade Garcia vem tratando a palavra em suas produções, o que nos faz lembrar a literatura é possível e se revitaliza também nas poéticas dos meios, ao contrário do que se pensa, quando se afirma a sua diluição com o avanço da era das imagens técnicas. O vídeo poema Pepsi Machine, aí, Pepsi Machine, esqueci de botar aí. Não está aí. Ele está na pasta. Volta a pasta para mim, por favor. Não está. Complicou. Eu acho que eu vou descrever o poema, se der tempo eu passo ele, tá ok? Para não atrasar. É um vídeo de 87, é um exemplo de um poeta que começa na sua trajetória produzindo seja com os meios analógicos, seja com os meios digitais. Tratando-se de um vídeo que pode ser reproduzido por um player, o poema ainda não tem interatividade, algo ainda raro na época, mas já é possível verificar que a animação, ainda que feita no computador, segue uma lógica do vídeo, ou seja, produzido para a distribuição em projetores analógicos, até porque no Brasil circulavam apenas produções em VHS. E também na forma de aparição da imagem, na sequenciação legível, mesmo que alguns espelhamentos da máquina. O texto também pode ser facilmente percebido, enquanto uma escrita derivada do impresso, que ganha movimento e som no novo meio. Sem querer entrar na discussão do texto, observa-se que a sua tessitura irônica e crítica apropria-se do modo de exibição para evocar a máquina, no caso, a máquina para vender refrigerantes, cuja boca reflete a avidez que nos devora pelo consumo. O mal não é mais o lobo, ou o lobo é agora o capital, o comércio, o assassínio bem gerenciado. Eu transcrevi um pouco o texto a partir do vídeo, que diria mais ou menos assim: a essência de tudo é o comércio, a essência de tudo é o assassínio, o síndico é a essência de tudo, Pepsi Machine trembles, does not give, change not gaze, just open, hud, move, anseio e sal, ânsia de água, tudo é tropeço, cheiro de mal, Pepsi Machine, que é o título. Então, depois eu tento passar o filme para vocês. Se a literatura sobrevive aqui, mais se evidencia em Grão, que é de 2012, versão 3. Conforme descreve o autor, neste livro, temas ancestrais são animados e mixados como imagens numa tentativa de criar um mundo através da palavra, cosmogonia poética com texto em português, inglês e sânscrito e chinês antigo, citado pelo Grão. O trabalho é muito interessante porque realiza uma mineração das palavras e permite que se aproxime... acho que dá para passar o Grão agora. Você abre lá em cima Vamos tentar aquele terceiro, então. Então, você vê que os ideogramas, né, estão presentes. Primordial, trinetra, suporte da lança, consorte, maravilha, austera, emana, desperta, eu, forma,
consciente, pira, funeral, conhecimento, substância dos cantos, realidade, natureza, de novo, graça, e puxa um outro, por favor. Imensa. Pode ser qualquer um, aleatório. Palavra, palavra, lavra, lava, ava, elo, ala, eva, ovo, novo. Bom, para um pouquinho então, que eu vou voltar. Acho que, como não dá para passar todos, acho que o convite é a navegação de cada um. Mas deu para ver que, naquela primeira que a gente apresentou, aparecem umas palavras que vão ser depois puxadas, trabalhadas, e algumas dessas palavras que vão aparecendo, elas vão também, vai acontecer, né, essa exploração do que eu vou dizer aqui agora, que são esses elementos ancestrais, essas coligações, igual ali deu um momento que veio um ideograma por cima do fogo, então a relação imagem com a imagem que o ideograma desperta, ela já está cada vez mais isomórfica, assim como as outras palavras elas vão se espalhando em relação aos semas que aparecem nas outras línguas. É mais ou menos isso que eu vou dizer aqui agora. O trabalho é muito interessante porque realiza uma mineração das palavras e permite que se aproxime de uma linguagem que prescinde da tradução, pois o levantamento minucioso de semas aproxima o contato entre as línguas e ainda recorda-nos a carga primitiva das palavras. As palavras cujos radicais nos permitem vislumbrar sentidos cognatos nas línguas referidas aparecem em sua versão ou em inglês ou em sânscrito. Por sua vez, o ideograma vira uma espécie de emblema tanto da navegação quanto nos remete para a ancestralidade visual da linguagem, algo que o texto explora nas imagens colagens, no movimento das palavras, nas sequências fílmicas pronunciadas nos fotogramas, que a ideografia sintetiza. No aspecto sonoro, a voz lê a palavra em português, explorando a homofonia com o inglês. Por outro lado, há as leituras em inglês que nos induzem a identificar sua matriz em português ou a partir do latim, caso de letra, litera, que poderia ser compreendida em inglês ou sânscrito. Eu fui bem resumido aqui, porque não dá para falar de tudo que está ali. Por fim, destaquemos a reformulação do projeto recentemente, em que a Eclipse Ciclope desenvolve um suporte material que nos permite conhecer também em grão o trabalho especial dos livros dos artistas. Aí eu digo especialmente isso aqui, né, que o Álvaro me passou hoje, que é uma caixinha que está anunciado lá no site e que são livros. Quer dizer, na verdade, você abre essa caixa, você tem aqui um material que é um folheto, mas que é também um poema visual e que nos leva de novo ao pendrive. Essa descrição que eu vou refletir aqui um pouquinho sobre ela. Por fim, então, destaque a reformulação do projeto, né, do grão. Ao ser envolvido numa embalagem ao estilo de uma caixa de fósforo e que traz um pequeno encarte que permite-se ler como um livro poema visual e o informe editorial do projeto. Dentro, a caixa traz um pendrive que nos permite acessar o conteúdo de grão, qual chaveiro ou chama ígnea a nos chamar, porque a caixa de fósforo, a gente levaria essa imagem. Então, a sugestão que eu estou dizendo aqui é um pouco nesse sentido. Passo, então, a falar um pouquinho do Wilton, né? O Wilton Azevedo, que eu penso que tem um pouco da signagem com as poéticas dos meios. O Wilton Azevedo é um poeta, designer, artista, plástico e músico, além de professor e teórico interessado nessas formas de escrita expandida. Para nossa felicidade, está também presente nesse simpósio. Como dissemos antes, é também um pioneiro nessas artes interfronteiras, já que no início dos anos 80, 90,
e também um pouco nos anos 80, se registram trabalhos em seus focados na questão da imagem digital. Ao lado de Filadélfio Menezes, realizou o CD Interpoesia em 1997 e 98, um dos trabalhos significativos nesse campo em meados do último decênio do século XX, e que combinava um jogo ideográfico com a estrutura interativa em hipermídia, baseando-se em textos como Alice, de Lewis Carroll, entre outros. Destaca-se ainda no mesmo período o interesse de ambos os autores pela poesia sonora. Eu só não trouxe não trouxe o CD, então não vou apresentar nada sobre ele nesse momento. Nos últimos trabalhos realizados individualmente ou em parceria, Hilton Azevedo explora a palavra poética numa perspectiva de atomização e desengate a partir de sua integração com as imagens e sons, bem como intervenções sonoras sobre a imagem. Exemplo disso é o Atami. A gente podia ver. Não, Take It, desculpa, eu citei errado. Apagou. Eu tentei salvar, mas não deu certo. Não. No seu DVD não tinha, qualquer coisa procure. É. Então, será que tem como adiantar só um pouquinho para a gente ver a voz? Começa por aí. Near suicides, crashes. I am an unfriendly reminder to strangers, locked inside my own infomercial, destined to run again and again, with or without the black and white, with or without the color, cable, or antenna, destined to run in this sleepy room, surrounded by fuzzy pictures. Watermelon, plum, cherry, gum. The plums are not so good this year. The Chinese apples smile. Marsh roads beside marsh fields become marshland. Spit. Fica muito longo. Então está acabando já. O trabalho é descrito, esse trabalho de 2013, né? Eu não sei, o que eu anotei errado aqui. É descrito como um trabalho em que a frequência do som provoca alterações no vídeo previamente editado pelo poeta.
De fato, ali fica visível não só uma aparente aleatoriedade das palavras convertidas em imagem, como zonas de apagamento, zonas de sombreamento e ruídos. O trabalho feito com o poeta Dalachinsky, com voz do poeta americano Nico Vasilarsky, que vocaliza o texto, é pensado como uma escriptosfera em que a palavra perderia seu sentido usual ou poético em prol de uma expansão detectada apenas por sua estrutura binária ou matemática, já que não podemos perceber essas zonas, suas zonas escuras, tal como ocorreria no cubo. Então, a escriptosfera, né, que aparece ali. O poeta mescla aqui, portanto, elementos de previsibilidade na composição da linguagem algorítmica e elementos de imprevisibilidade nos são fornecidos pela máquina. Entendo que esses processos de materialização do poético não têm a ver com a legibilidade e se equivale a um trabalho de desconceptualização da linguagem, algo que me parece ocorrer em outros de seus trabalhos, como o palimpsesto. O palimpsesto está aí também, vamos ver se vai dar certo. É outra. Mas o princípio é esse avançamento. Então, acho que talvez dê para a gente dar uma paradinha, mas também fica o convite para vocês entrarem no canal do Wilton, no YouTube, e ver, né, os vídeos dele. Bom, o palimpsesto em que a página branca vai sendo rasurada por uma escrita com letras e palavras ora legíveis, ora ilegíveis graficamente, mas que progressivamente se torna infinitamente mais e mais ilegível, ganhando camadas e camadas, inclusive com cor. Então a parte começa a aparecer a cor avermelhada, então, né, da escrita. A trilha que guia o processo da escrita também vai progressivamente sendo perturbada por ruídos, que ela começa dessa maneira que a gente viu agora, mas aos poucos outros ruídos vão sendo acrescentados, né, fazendo-nos lembrar os processos também da música concreta. Ao que parece, o processo sonoro também interfere no plano visual e animado do texto, e aí é uma suposição que eu estou fazendo, não cheguei a pensar isso com muita clareza, mas eu vejo que há uma alteração, porque o ruído e esse turbulamento da imagem eles vão se tornando compatíveis, né? Por fim, destacamos um aspecto, aí eu vou terminar, que são só pequenas notas, só para chamar mesmo a atenção das poesias, né? Por fim, destacamos um aspecto de O Palavrador, que já foi referido na palestra anterior do Otávio, depois de desenvolvido o software colaborativo, né, com vários poetas que aqui estão, né, como o Alquimar, o Álvaro, né, e foi conduzido pelo Francisco Marinho, o Chico Marinho, né, a uma nova configuração. É a sua transformação numa espécie de livro de artista, um livro físico que traz, ao invés do papel, a incorporação de outros materiais como a lona, sensores elétricos, que fazem interagir os gestos convencionais de seu leitor com um monitor que o projeta para dentro do ambiente imersivo. Dá para a gente mostrar, então, o vídeo. Esse é o Palavrador, livro interativo. Aqui uma visão geral. Ele está suportado por essa caixa, onde fica o computador, fonte de alimentação, caixa de som. O Palavrador foi concebido como um grande livro. Essas duas caixas são um livro,
E além desse livro, a gente tem outro livro aqui, feito de lona, com 4 sensores. Livro de 4 páginas, com 4 sensores cada página. Mais em cima, a gente vê dispositivos aqui, sonoros que são controlados. Naquela imagem ali, né? Não é culpa minha, é do YouTube. Bom, é mesmo uma conclusão, uma chamada de atenção, por causa que eu falei sobre a questão do analógico, do digital e do analógico, esse diálogo. Acho que esse projeto aí, essa outra fase do Palavrador, mostra também essa intenção, né? Que é o que mais ou menos eu estou dizendo aqui, que a transformação desse livro é uma espécie de livro de artista, um livro físico que traz, ao invés do papel, a incorporação de outros materiais, né? Conforme eu disse. Então, esse lado imersivo, do ambiente imersivo, que o leitor se projeta para dentro do livro, né? E ao passar as páginas, os sensores captam a presença de suas mãos e o levam a navegar dentro do software. Nesse aspecto, observa-se que o quanto ainda podemos brincar com os nossos gestos culturalizados para nos projetar num outro ambiente em que a ideia do livro ainda faz todo sentido. Eu só não quero desenvolver um pouquinho mais essas questões, porque eu acho que ela é exatamente, ela corresponde para mim, de certa maneira, a isso que também o Álvaro, na Ciclope, tem feito com material, ou seja, você conversa com 2 mundos, né? Então, eu acho que nesse sentido, que eu estou concluindo aqui, é que ainda há essa possibilidade de se ampliar esse diálogo com aquilo que faz parte da nossa cultura, ou seja, o livro impresso não deixou de fazer parte, e ele pode, talvez, ressignificar alguns dos procedimentos que a gente encontra também nesse ambiente tecnológico. E acho que isso prova também que não só a arte, como a literatura ainda tem um espaço de sobrevida e de retrabalho dentro das coisas. Então, eu paro por aqui, e eu gostaria de ter falado, eu tinha preparado outros fragmentos para falar, inclusive um do Alquimar, mas eu vou deixar isso para adiante, já que isso são parte de um projeto que eu estou elaborando. Ok? Muito obrigado. É hora, né? Opa, então vamos abrir para perguntas. Quem quer começar? Alguma pergunta? Tá, vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma ampliação do que o Rogério falou. Essa questão também de publicar o conteúdo em pendrive, ela tem uma relação com um momento que a gente está vivendo atualmente, onde tudo está cada vez mais online. E a gente está cada vez mais escravo desse mundo online, e naturalmente todo mundo está careca de saber que todas essas questões aí da espionagem, da apropriação de conteúdos, disso, daquilo outro. Então, por incrível que pareça, eu acho que nós vamos ter um movimento paradoxal na arte digital, onde as pessoas vão se interessar também em gerar conteúdos que de fato tenham autonomia em relação à rede, no sentido de uma sobrevivência livre, no sentido de uma propagação que complementar a essa que existe online. Posso emendar? Bom, pegando isso que o Álvaro falou, a gente estava discutindo na mesa outro dia, né, sobre essa volta ao martelo e à bigorna, que eu acho fundamental, não pode perder essa dimensão física das coisas, né? Quer dizer, o Palavrador já é uma tentativa disso, né? E nós estamos trabalhando também no laboratório, lá no Centro de Experimentação e Pesquisa em Sistemas Multimodais, em wearable computing, mas, quer dizer, computação vestível expressiva, né, que não depende de internet, ou pode depender também, mas a ideia é que isso possa criar uma rede, não só entre as pessoas, mas entre pessoas e coisas de um outro modo, né, que a gente ainda não está acostumado, né?
Daqui eu posso entender minha geladeira pode saber meu estado de espírito, botar a cervejinha lá, não sei quantos graus e tal. Quer dizer, estou falando coisas óbvias, né? Mas esse diálogo é possível, né? Você acha que é possível uma poesia das coisas daqui a algum tempo? Assim, né, a gente pensando nessa capacidade de autonomia crescente, né, no diálogo das coisas com a gente, né, com a nossa inteligência embutida nas coisas. Quer dizer, nós chegamos a um momento em que haverá produção de conteúdo. Isso não tem jeito, é evidente, né? E essas coisas, como é que elas serão julgadas? Por um tribunal maquínico, né, humano, ou ambivalente, né? Obrigado pela questão. Realmente, a gente vê que existe hoje, quando você fala se haverá uma poesia das coisas, né? Eu acho que já há, de alguma maneira, uma poesia das coisas, né? Eu acho que às vezes a gente tem uma coisa, quer dizer, vocês falaram de umas questões ao falar dos objetos como uma reação ao meio, né, digital, assim, essa propagação excessiva, mas eu acho que também existe uma outra que é ligada à própria cultura escrita, ou seja, a gente viver o livro e achar que o livro não pode ter uma outra forma de interrelacionar com o mundo, né? Então, assim, claro, a gente já viu isso, o livro passar para o cinema, já viu o teatro, né? Uma experiência de leitura, por exemplo, numa sala de aula, uma tradução, por exemplo, de uma escrita que vai, por exemplo, para uma tela de pintura. Eu acabei de participar mesmo lá no Cefet, um aluno trabalhando numa dissertação, pegando poemas e fazendo um trabalho que era plástico, de pintura, depois passava para o digital, ele trabalhou com várias possibilidades, porque eu acho que para a gente chegar a essa ideia da poesia das coisas, a gente tem que lidar com essas possibilidades, que são as possibilidades que nós temos de expressão. Então, onde a expressão ela existe, é possível a gente lidar com ela. É possível, por exemplo, lidar com um objeto. Quer dizer, eu acho que, de certa maneira, eu pelo menos vejo assim, né, essa caixinha que eu mostrei, né, da Ciclope, para mim é uma coisa também poética. Não só o que ela traz em si. O seu livro, né, que você mostra ali, o estado dele, a forma de composição dele também tem uma dimensão poética, porque o pensamento, eu acho que o Álvaro usa uma expressão que eu acho que é essa imaginação, né? O Álvaro, nos trabalhos dele, fala da imaginação, ele tem o sítio da imaginação. Eu acho que esse aspecto que vai lidar com as coisas e que é capaz de nos tirar, às vezes, desse lugar, tem a ver com essa capacidade imaginativa que nós podemos levar para qualquer lugar. Então, nesse sentido, eu acho que já existe, né? Talvez você esteja pensando, né? Não sei se aí o senhor saberia responder, se realmente essa coisa, esse estado, né, esse diálogo com a geladeira ou com outro objeto, se a gente vai conseguir abstrair da sua função prática. Porque a gente vai na geladeira, a gente quer encontrar alguma coisa geladinha lá dentro, né, que nos compensa. Então, ela tem uma utilidade aí, e a gente poderia perder isso, né, para que ela vivesse como arte. Não sei se eu te respondo, mas eu penso um pouco por aí. Perguntas? Bom, se ninguém está perguntando, eu vou emendando umas coisas que o Rogério está falando. Essa questão da imaginação, que é o que eu chamo de imaginação digital, na verdade não sou eu, o Chico chama de magonomia, isso, tem um monte de variações. Na verdade, é um tipo de ideia que me surgiu lendo o Antônio Damasio, quando ele fala da questão da formação das imagens no cérebro.
Então ele mostra que, vamos dizer, como que o cérebro processa tudo, seja texto, vídeo, música, isso, aquilo. Ele tem áreas específicas, etc. e tal, mas na verdade uma imagem mental, ela é um cluster, ela é uma amálgama de inputs sensoriais que o cérebro recebeu e depois ele reverberou e conectou e processou, né, e continua processando, etc. e tal. Então eu acho essa metáfora interessante para a exploração, uma das fronteiras e das possibilidades da exploração digital, porque ela nos traz para uma espécie de um nível, vamos dizer, mais baixo, né, de nivelamento para uma série de linguagens e uma série de outras coisas que, de certa forma, repercute um pouco na maneira como que a gente trabalha. E isso também vamos dizer, desde que surgiu o hipertexto, o Theodore Nelson, a Memex, como nós pensamos, enfim, de certa maneira, a interface que hoje existe no meio digital, ela ainda está muito centrada na página, no banco de dados disso, mas você observa que quase todo mundo que pensou isso em termos de futuro, a tentativa é tentar se aproximar desses fluxos e vamos dizer, desse funcionamento das imagens na nossa cabeça, né? Então a gente tenta, é claro que isso é uma metáfora, né? Não é uma, a gente tenta usar isso para pensar novas maneiras, novas interfaces, né? Para a fruição das obras de arte em meio digital, né? Ou seja, tentando fazer com que esses fluxos ocorram mais parecidos da forma com que a gente sonha, pensa, imagina, etc., do que em cima de páginas, ou, por exemplo, no caso do vídeo e do áudio, eu acho muito pobre ainda a interface. A gente copiou o DVD player e pôs lá, então play, stop, volta, né? Na verdade, a nossa cabeça funciona integrando isso tudo, você vai, você volta, né? Etc. Pode dar uma carona de novo. Pois é, o Álvaro fala em fluxos, né, e agenciamentos mentais e tal, para criação, para entendimento das coisas, quer dizer, para ver mundos, criar mundos, né, são fluxos. A gente ainda está longe dessa representação mental. E ainda vou colocar, eu vou além, a gente ainda tem os agenciamentos maquinais, quer dizer, tem os programas de computador, que não são programas estanques, a parte de computação que trabalha com algoritmos genéticos, redes neurais, e principalmente com computação evolucionária, e até hardware evolucionário, né? Isso aí vai trazer de atrás, né, novas formas de racionalidade, uma racionalidade não humana. Embora tenha sido arquitetado pelos humanos, essa racionalidade não é humana, o homem não é capaz de processar aquilo que ele, da mesma maneira da criatura, né? Então surge aí vamos dizer assim, uma inteligência maior do que a soma das partes, homem e máquina, né? Que resolve problemas, que concebe mundos, que cria coisas que nem o homem sozinho, nem a máquina sozinha criariam. É preciso esse duplo, né? E isso conectado, é preciso esse coletivo, né, para uma criação, vamos dizer assim, para um outro patamar, um outro nível de realidade. Então, se você puder comentar sobre essas coisas também. Talvez o meu comentário possa até parecer rasteiro em relação a isso que você coloca, principalmente o Chico, né, nessa questão desses sistemas complexos, né, que são levantados. Mas, voltando então na questão da imaginação do Álvaro, eu citei exatamente, eu concordo plenamente com o que vocês disseram, mas eu acho que eu citei a palavra imaginação, porque mesmo quando a gente aqui do campo da literatura trabalha com arte, a gente esquece da imaginação. A gente pensa na criação, pensa no objeto, mas esquece do processo que é imaginação. Eu como professor, muitas vezes com os alunos mais novos, né, do Cefet, que são os alunos de ensino técnico e tal,
eu aprendi muito com isso, assim, que quando a gente abre um espaço para eles, de vazão, eles vão muito mais longe, eles fazem coisas que nos surpreendem, porque porque quando a ideia da imaginação funciona, eu acho que isso devia funcionar para a gente também, que lida com objetos, às vezes, do ponto de vista teórico, conceitual, porque é nessa hora que a gente consegue ver que as coisas estão ligadas, que as coisas não são... você não pega um livro para ficar ali, virar sábio nele, mas às vezes para desaprender, né? Por isso que eu falei um pouquinho lá atrás sobre a questão da conceptualização. A linguagem, e isso me fez gostar das vanguardas, é por isso, que a linguagem é desconceptualizada o tempo todo. As normas são desconceptualizadas o tempo todo, são desnormatizadas, né? E quando eu citei o caso do Wilton, eu acho legal isso, porque ele põe o som e faz algumas coisas que ele não tem como prever. Ele põe o algoritmo e faz funcionar e ele não prevê. Então, de alguma forma, ele está usando a máquina, nesse sentido que você está falando, para imaginar mais. Mas eu poderia também pensar isso na tradição. Eu sempre gosto de pensar, toda vez que eu ponho uma pergunta para mim, seja em relação à tecnologia e tal, eu sempre ponho outra. Eu falo assim, será que antes a cultura de antes não deu conta disso? Eu vivo sempre com essa dúvida, tenho medo de afirmar determinadas coisas, porque quando eu penso a literatura como um coletivo, um conjunto de poetas que escreveram, e eu fico lendo, eu fico assim, poxa, essas coisas que eles escreveram, a capacidade, às vezes, do autor dizer mais do que ele diz, entendeu? Acho que isso é um poder da linguagem. Então, você imagina assim, o cara vai lá, a gente vive lendo Machado de Assis para não ir longe, né? E a gente está sempre redescobrindo o livro dele. Quer dizer, será que ele disse tudo isso? É a dúvida que os alunos mais novos têm, mas a gente sabe que é a linguagem que permite, às vezes, ultrapassar essas barreiras. Ele pode ser lido no século XXI e não só no século XIX. Então, de alguma maneira, quando eu pergunto essas coisas, eu pergunto também do ponto de vista daquilo que a gente aprendeu pelas formas do conhecimento que a gente está bem treinado, né? Então, nesse sentido, também eu acho que é uma forma de pensar e contrapor isso. Tá? Mais perguntas? Não, é um negócio engraçado, né? No Reúne, né, na UFMG, foram criar vários cursos e tal, e eu andei participando de algumas comissões de criação de cursos. Aí teve um lá de inteligência artificial, que foi a filosofia que propôs, que seria um curso multidisciplinar, não sei o quê, lá, lá, lá. Aí me chamaram lá para participar da comissão. Falei, bom, vou lá, né? E uma coisa que está me chamando muita atenção é uma espécie de engenharia da imaginação, né? Minha tese de doutorado foi mais ou menos em cima disso, o Raul falou que chama imagonomia, quer dizer, as leis que, né, a máquina pode organizar para nos ajudar a ampliar a nossa forma de imaginar. Quer dizer, é possível isso, né? Mas quando eu falei engenharia de imaginação no meio do povo lá, já me julgar, quase que me julgar pela janela, né? Assim, não, primeiro engenharia, você não pode falar engenharia de jeito nenhum, né? Que você tem que pedir o CREA. Eu falei, pô, mas não é possível, será que engenharia é uma palavra já apropriada, né? Engenharia, só engenheiro que pode dizer. Eu falei, não, mas eu sou engenheiro também, não interessa, né? Quase que me defenestraram. A imaginação em escola de arte, nas escolas de arte, né? Ela é muito pouco tocada, seja de qualquer forma. E se você imaginar demais uma escola de arte, você corre o perigo de ser defenestrado também. Então, na nossa academia, eu acho que assim, o lugar da imaginação, da criação, a imaginação é o sêmen, né? A semente, é o espermata lá do Anaxágoras, né? Aquilo que vai gerar outras sementes também. Mas não tem lugar. Não tem lugar. Eu estou vivendo, por exemplo, na Escola de Belas Artes, lá o Cacá aqui é testemunha, né, que é muito difícil. Você vai fazer uma coisa nova, né, ou ser um sujeito torto, precisa fazer relatório, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e imaginar realmente está sendo assim um lugar, né,
que tem que ser construído fora da academia, infelizmente. Não sei se no Cefet é assim, mas... Eu acho que nós aqui, nesse grupo, pensando essas coisas, a gente naturalmente está marginalizado, assim, porque, né, pensar literatura com tecnologia, arte com tecnologia, ainda o povo aceita um pouco, desde que seja, né, uma tecnologia mais domesticada, a gente sabe. Mas eu acho que isso é uma coisa, você tem razão, isso é uma questão geral, é difícil, por exemplo, a gente fala tanto na academia de transdisciplinaridade, ela não existe, eu nunca vi praticada. Eu posso estar enganado, mas eu nunca vi. Né? A transdisciplinaridade não existe de fato, existem algumas tentativas. Mas eu acho que a única forma da gente lidar com o tempo nosso é por aí, é abrir realmente essas cadeias. Eu acho que a complexidade das coisas que são postas hoje, né, quando a gente fala desses sistemas complexos que estão aí operando nas máquinas, que estão funcionando de alguma coisa no nosso cotidiano, até nas coisas que a gente anda, os celulares, e tudo que cerca a nossa vida hoje, ela parte também de uma nova sinergia das coisas e que, de alguma maneira, para a gente entender esse mundo, de onde que eu venho, não dá para entender da mesma maneira, né, que o século XIX, por exemplo, entendia. Então, nesse sentido, esses novos conhecimentos, essa coisa do volume, do peso do saber, eu acho que ela tende a desaparecer. Então, eu fico pensando que, às vezes, a gente lê coisas... Quando a gente lê o Walter Benjamin, por exemplo, né, de uma maneira mais aberta, a gente vê assim, pô, o que a gente vive hoje, a gente já falava, né, lá no início do século. Então, assim, a gente lê muito mal, a gente lê muito focado, às vezes, num contexto. E eu acho que, espero que a gente deixe de sofrer um pouco com isso com os anos, né, porque não é mais possível lidar com essas formas de saber. Se numa escola, você estava falando do Cefet, eu acho que quando eu vejo os alunos mais novos, da geração de 15 anos, 16, 17, eles sabem coisas que a gente não sabe. Quer dizer, daqui a pouco os professores vão ter que sentar no banco e eles subirem, porque eles lidam com essas coisas muito mais facilmente que a gente. Então, eu acho que dessa maneira a gente tem que reaprender. Tá? E acho que é por aí, não sei. Tá? Deixa eu mudar um pouco de pato para ganso aí, essa história toda aí. Senão fica só no clube da esquina e a gente não mete a gente acaba não falando muito. Oi? Isso, vocês estão que nem assim... vocês são aqueles que na livraria pedem um mapa mundi de Minas Gerais, né? Isso. Não, além é o paraíso. Além é o paraíso, entendeu? Pois é. Mas só mudando de pato para ganso, então, a gente não vai acabar essa discussão aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falou e fiquei matutando aqui enquanto o pessoal falava aí da cachaça mineira. Vamos conversar depois, senão também a Cláudia dá uma xilingada na gente. Já está quase? Ah, está gravando isso? Vai no YouTube, não tem importância não, né? Primeiro, uma questão rápida aí. Na verdade, esse assédio, Chico, a imaginação, né, exige imaginação de nós, né, para a gente escapar a isso, porque, inclusive nos espaços ou nos locais mais inesperados, né, no próprio nosso grupo, quer dizer, quando a gente propôs o formato do simpósio nosso, em que a ênfase, pela primeira vez, depois de 15 anos, ia ser em criação, eu sei que teve gente que estranhou. E acho natural que tenha estranhado, né? O estranhamento não chegou a ser verbalizado porque o chefe quis e acho que o pessoal ficou um pouco de orelha baixa. Mas eu sei que teve gente que estranhou, né? Então, essas resistências existem. A gente, infelizmente, tem que ter ainda que despender muito exercício físico, esforço físico para a imaginação nossa conseguir contornar. É a história nossa aí do laboratório itinerante, que a gente tem que pensar em aplicações práticas imediatas para seduzir, quer dizer, bota a cenoura na frente do burro da reitoria, aí ele vai atrás da cenoura, a gente consegue contrabandear o que a gente quer, né? Mas a questão que eu ia colocar não tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma dúvida mesmo, uma impressão minha assim, que eu não sei se é verdade ou não, mas
você não falou de arte conceitual, não chegou a falar do conceitual na arte, né? É impressão minha, ou as artes digitais, e até eu estou pensando muito no meu umbigo, assim, as literaturas digitais, elas estão mais distantes ou são mais hostis às artes conceituais? A impressão que eu tenho é que elas são. Raramente eu tenho visto criações que se definem como literatura digital resvalando para o campo das artes conceituais, enquanto você pega, em geral, criações de arte e tecnologia, arte tecnológica, o conceitual ainda domina amplamente muitas das manifestações. Eu não sei se você já pensou sobre isso. É uma questão que vem me pegando de vez em quando, e hoje aqui no sua fala eu fiquei... ele não falou realmente, né? Isso aqui certamente a gente vai continuar discutindo mais tarde na mesa de bar, daqui a pouquinho, tomando uma cerveja aí, antes da gente dar uma pedrada da Cláudia aí. Mas eu não sei também se alguém tem alguma impressão sobre isso, ou se a minha impressão realmente é correta ou é totalmente miopia. Então, pega o microfone, ué. É o que eu estava argumentando, mais ou menos, tentando argumentar ontem, apesar que eu devo ter soado então um pouco confuso, mas não, quando eu não sou gênio. Mas quando eu falei ontem, por exemplo, que a arte digital quebrava com o conceito de gênio, esse conceito de gênio que é utilizado pela arte conceitual, entendeu? Nesse sentido, porque eu vou interromper porque justamente tá. Quando elas são, por exemplo, quando você está dizendo arte digital, você está pensando ela mais como instalação, né? Tudo bem, eu entendo. O que eles estão criando aqui, vocês todos estão criando aqui, me parece um pouco mais porque ele tem uma característica maior de construto, por exemplo. Uma coisa que funciona ali sozinho, mais ou menos como um relógio, vamos dizer assim. Não sei, é o meu chute. Eu ia voltar na fala dele exatamente, porque eu acho que isso é isso mesmo, eu concordo com o que ele está dizendo, que nessa perspectiva que nós estamos fazendo, eu entendo que nós somos próximos dessa ideia de conceito, né? Outro dia nós estávamos conversando isso mesmo, quer dizer, nós temos um input lá com relação a um tema, a umas determinadas perspectivas, a gente vê o planejamento que a gente está diagramando e começamos desenhando, modelando, e começamos a partir daí colocar textos e fazer determinadas coisas. Eu acho que eu tendo a achar que isso que nós fazemos também é literatura, também a arte, né? Quando eu tentei levar o meu trabalho, realmente, propositadamente, eu não quis falar de arte conceitual para não embaraçar o meio de campo, mas eu vejo que, por exemplo, no que eu comentei dos trabalhos do Wilton, né, quer dizer, ele transita da literatura para as artes, o tempo todo das artes para a literatura. Quer falar? Quando estou falando de arte conceitual, né, eu não estou falando de uma arte desprovida de qualquer tipo de conceito, né? É evidente que isso é uma impossibilidade, tá? Qualquer tipo de arte que seja. Eu estou acabando de revisar um romance tradicional meu agora, e o ponto de partida foi um conceito em que eu vi o genuíno indo para sendo condenado. Eu fiquei pensando, que país é esse hoje, filho de um país de 30 anos atrás? Quer dizer, o que a gente fez em 30 anos para acontecer isso? Um sujeito que generosamente luta contra uma ditadura, entra num sistema para aproveitar uma estrutura partidária, né? Esse foi o conceito. Mas o romance que eu fiz em cima disso vai muito além do conceito, quer dizer, a arte que se reduz a um único conceito é uma arte extremamente pobre, né? Então, a minha pergunta foi no sentido assim, será que as artes digitais, ao contrário das artes tecnológicas, né, anteriores, e faço uma distinção entre elas aí, as artes digitais, será que elas, felizmente, nos libertaram dessa arte conceitual empobrecedora, em que ela se reduz só meramente a ecoar um conceito e não sai disso? A impressão que eu tenho, até amplio, talvez você tenha razão, Otávio, não só as literaturas digitais, talvez as artes digitais estejam nos propiciando, felizmente, sair dessa camisa de força da arte conceitual. Apesar de todo mundo lembrar do Interpoesia, mas eu acho que foi um dos trabalhos mais importantes para mim, pelo menos, e extremamente conceitual, é o Loop Poesia Poética da Mesmice. Ele foi publicado, né?
O que era o Loop Poesia? Nós tínhamos fundado o ePoetry lá em Nova York, e eu queria levar um trabalho. E um ano antes eu tinha publicado o Interpoesia, que é ele mais formal e tal. E eu fiquei pensando o seguinte: naquela época, em 90, não lembro mais. Você não podia enviar para a Sonopress, eles sabem disso, se você não desse o setup final no programa. Porque o setup indica o seguinte, que todas as máquinas têm que rodar teoricamente iguais. As máquinas não eram como hoje. E quando eu fiz o Loop Poesia, são poemas de 8 segundos, 7 segundos, sem setup. E foi um drama eu conseguir ter feito isso na Sonopress, precisou uma carta falando que era uma pesquisa e tal, e fizemos. Mas quando eu fui levar lá para o ePoetry em Nova York, porque isso eu só publiquei em Cerresi La Salle em 2004, eu pedi 4 computadores, né, que eles tinham. O cara não entendeu porque era 4 computadores, mas puseram os 4 computadores. Eu coloquei um CD em cada computador e fiz eles rodarem. E cada computador roda o mesmo poema de maneira totalmente distinta, e o barato era o som desses, ou seja, o Loop Poesia você nunca ia ter o mesmo poema. Isso veio daquela frase, isso veio da pesquisa que eu tinha feito em cima do 4 minutos e 33 segundos, que o ruído do suco do disco é que é a informação, não é o que está sendo tocado, né? Como que você faz para ter um som diferente nas casas, né? Se você compra um disco, é simples, é não gravar nada. Isso é um trabalho conceitual. O problema do Loop Poesia, o problema não, é muito legal, é que o tempo passou e hoje você não consegue assisti-los, porque a velocidade é muito rápida. Os 8 segundos, 9 segundos, ficaram assim, ó, plup, plup. O cara paga R$25 por aquele CD para ficar vendo em casa, né? E acho que esse foi o maior trabalho que eu já fiz na minha vida. Nada vai se comparar a isso, né? Porque eles não rodam. Eles rodam, mas a velocidade é tão grande que os 15 loop poemas que eu fiz com puta sacrifício do cão, um Saralight desse tamanhozinho assim, eles desapareceram, mas eu não fiz eles desaparecer. Por que isso? Porque na época eu tinha uma discussão com o Arlindo Machado, meu grande amigo, que era o seguinte: é impossível criar ruído quando você programa. Eu falava, mas tem hardware. Se tem hardware, dá para criar ruído. Eu não preciso programar o ruído. Ou seja, eu tenho que tirar vantagem. O ruído tem que ser a própria linguagem dele, né? É um ruído institucionalizado, né? E o Loop Poesia era isso, né? Ou seja, quem tiver interessado em não ver nada, compre Loop Poesia. É ótimo esse depoimento. Eu realmente não conheci o Loop Poesia e talvez eu não ia conseguir, né? Porque eu não ia saber dessa velocidade aí. Tá ótimo. A gente vai tentar arrumar um computador antigo, né? Porque essa coisa, você vai voltando às máquinas de escrever, você vai voltando a tecnologias antigas, para que as coisas realmente funcionem. Então, acho que a fala tanto do Chico quanto do Álvaro, de alguma maneira, deram conta um pouco dessa questão também, né? Mas, Alquimar, essa sua pergunta realmente ela é complexa, eu não sei a resposta dela. Mas eu continuo achando assim que há coisas que são conceituais dentro das artes digitais, até porque, né, o Otávio ontem falou mais disso do que eu falei, eu citei lá alguns nomes, mas o Otávio falou muito dessas diferentes, né, correntes, dessas várias formas de pensar o digital, e eu acho que umas são muito inclusivas e abrange realmente uma série de possibilidades. E é claro, né, há poetas que definem lá o seu conceito, o seu trabalho dentro dessa atmosfera. E isso eu acho que é complicado. No pós-doc que eu estou querendo, né, chegar ao termo aqui com você, exatamente, tentar ver se a gente chega um pouco nisso. Mas, de fato, eu vou dizer o seguinte, eu estou mais interessado em encontrar a poética. Ele não fez isso hoje, obviamente, mas encontrar a poética nesses trabalhos. Por exemplo, eu peguei alguns do Wilton, né? Pretendo pegar, inclusive, alguns seus, que eu já te pedi anteriormente, porque o que eu vejo que
tem questões que são ligadas a uma determinada temporalidade, né, de produção, como é que vocês lidaram com os meios naquela condição, se roda, se não roda, a maior parte a gente sabe que vai acontecer isso que o Wilton falou, mas eu acho que cada momento foi também uma forma de lidar com essas possibilidades que havia da literatura, que havia das artes e que havia das técnicas, e realmente continuo achando que é o trabalho contra os meios. Eu acho que o exemplo do Wilton é isso, quer dizer, você tem um hardware, você tem que produzir, você tem que saber tirar partido daquela ferramenta. Eu acho que essa, na verdade, é a grande tchan do artista. Mas eu acho que eu não te respondi, não sei se você ia te responder. Muito bem, senhores convidados, dado o adiantado da hora, nós encerramos aqui a fala do professor Rogério. Deixa só o professor Alquimar dar um... O Israel, para quem não sabe ainda, é Brasil, Croácia, Camarões e México. Boa noite.